O que são banco de dados? Vamos começar do básico. O que é, afinal, uma base de dados? Simplesmente é uma coleção organizada de dados brutos que os sistemas informáticos podem acessar rapidamente. Mas o que são dados? Dados são a matéria-prima das bases de dados. É a informação não processada que ganha vida quando organizada de maneira estruturada. Por que utilizar uma base de dados? Porque queremos dados em um formato organizado e facilmente acessível. Agora que entendemos o que são bases de dados, vamos explorar os benefícios de incorporar essas ferramentas poderosas em nossos projetos. A eficiência é crucial e os bancos de dados são mestres nisso. Armazenar e acessar dados rapidamente é fundamental, e é por isso que o Postgre, conhecido por seu desempenho rápido, é uma escolha popular. Versatilidade é a palavra-chave. Bancos de dados suportam diversos tipos de dados, desde texto até imagens e vídeos. O Postgre, por exemplo, pode ser a espinha dorsal perfeita para nossos aplicativos web. Crescer também é parte do jogo. Bancos de dados podem ser escalados para lidar com grandes volumes de dados, tornando o Postgre uma escolha robusta, especialmente para sites de alto tráfego. A concorrência não é um problema para os bancos de dados. O Postgre suporta transações simultâneas, permitindo que vários usuários acessem e modifiquem dados ao mesmo tempo. Já a segurança é primordial. Bancos de dados oferecem recursos para proteger dados confidenciais. Novamente, o Postgre ele se destaca por sua confiabilidade e recursos de segurança, como, por exemplo, o controle de acesso baseado em funções e na criptografia de dados. Claro, como em qualquer coisa, existem desafios. Vamos dar uma olhada nas desvantagens do uso de bancos de dados. Não podemos ignorar os desafios. Configurar e manter bancos de dados pode ser caro, e a complexidade também pode ser um obstáculo, especialmente para aqueles menos familiarizados com os aspectos técnicos. Em resumo, embora haja desafios, os benefícios dos bancos de dados superam amplamente as desvantagens. São ferramentas poderosas, fáceis de usar, versáteis, dimensionáveis, confiáveis, de acesso simultâneo e seguros. Se precisamos armazenar grandes quantidades de dados, um banco de dados é a melhor escolha. Agora, vamos explorar os diferentes tipos de bancos de dados que existem. Eles são fundamentais para atender às diversas necessidades de armazenamento e recuperação de dados. Os bancos de dados relacionais, como o Postgre e o MySQL, são como arquivos organizados em tabelas. Elas se conectam, uma tabela com outra, por relacionamentos, tornando os dados acessíveis e utilizáveis de uma maneira bem fácil. Eles são como arquivos organizados, ideais para dados que podem ser estruturados de maneira clara, representando os dados em linhas e colunas, ou seja, em tabelas. Os bancos de dados relacionais têm características marcantes, desde esquemas pré-definidos até a confiabilidade proporcionada pelas transações ACID. ACID é crucial. Atomicidade, consistência, isolamento e durabilidade garantem que nossos dados sejam consistentes e confiáveis. Quando falamos sobre ACID em um contexto de banco de dados, estamos nos referindo a um conjunto de propriedades cruciais que garantem a confiabilidade e integridade das transações. Vamos desmembrar o acrônimo. Atomicidade. Isso significa que uma transação é tratada como uma unidade indivisível, ou seja, ela é executada completamente ou não é executada de forma alguma. Se a qualquer parte da transação faltar, o sistema garante que todas as alterações são revertidas. É o que chamamos de rollback.
mantendo a consistência dos dados. C. Consistência. Garante que apenas transações válidas, que respeitam as regras e restrições do banco de dados, sejam aceitas. Isso significa que, após a conclusão de uma transação, o banco de dados permanece em um estado consistente. Isolamento. Refere-se à capacidade de uma transação ocorrer independentemente de outras transações concorrentes. As transações são isoladas umas das outras para evitar interferências. Desta forma, garante que o resultado de uma transação não seja afetado pelas outras que estão ocorrendo de forma simultânea. D. Durabilidade. Assegura que, uma vez que uma transação é confirmada, suas alterações são permanentemente registradas no sistema, mesmo em caso de falha ou reinicialização. Isso garante que os dados persistam e possam ser recuperados, mesmo após eventos adversos. Portanto, quando a gente fala sobre ACID, estamos enfatizando a importância dessas propriedades para garantir a confiabilidade e integridade das operações em um sistema de banco de dados. Agora que entendemos por que os bancos de dados são valiosos, vamos aprofundar nossos conhecimentos nos conceitos fundamentais que compõem essas poderosas ferramentas. A chave para interagir com os dados é a linguagem de consulta. Consultas são como perguntas que fazemos ao banco de dados. A linguagem SQL, ou linguagem de consulta estruturada, é a linguagem padrão para inserir, atualizar, excluir e recuperar dados em bancos de dados. Um esquema de banco de dados descreve a organização e as relações entre as tabelas, definindo a estrutura do banco de dados. Neste exemplo, temos 3 tabelas, de usuários, de produtos e de pedidos. Usuários se relacionam com os produtos através de uma tabela de relacionamento, pedidos. Toda essa estrutura ela deve estar presente em um esquema de banco de dados. Tabelas. Tabelas são a estrutura básica de um banco de dados, contendo campos que armazenam tipos específicos de informações. As tabelas são como arquivos em um sistema de arquivos, armazenando os dados de forma organizada. Cada tabela tem um nome, por exemplo, curso e aluno. Campos, que são as colunas, que por sua vez representam os diferentes tipos de informações. Se observarmos a tabela aluno, nós temos matrícula, nome, data de nascimento, telefone, bairro, CEP e código do curso. São as colunas da tabela aluno que representam os diferentes tipos de informações que eu tenho sobre esse aluno. Campos ou colunas são os objetos que armazenam dados específicos, como o ID do cliente, o primeiro nome do cliente, o último nome do cliente, a data que ele foi registrado no sistema ou criado. São exemplos de colunas, tendo como exemplo essa tabela chamada cliente, customers. Registros são como linhas em uma tabela, representando informações específicas que estão armazenadas em uma determinada tabela. Então, nesse exemplo, o primeiro registro, cujo Customer ID é 1, tem como primeiro nome Homer e como último nome Simpson. Toda a linha representa um registro em uma tabela. Relacionamentos são fundamentais. Eles vinculam dados de diferentes tabelas. Então, por exemplo, se eu estou armazenando informações de cursos e dos alunos que frequentam um determinado curso, eu posso criar uma relação ou montar um relacionamento entre essas duas tabelas que vão permitir eu consultar, por exemplo, qual curso um determinado aluno está frequentando ou quais são os alunos que estão frequentando um determinado curso. Tudo isso através da criação de um relacionamento que vincula dados de uma determinada tabela com outra tabela. Outro conceito importante é o conceito de chaves. Chaves são como identificadores únicos em um banco de dados. Existem chaves primárias, chaves estrangeiras, chaves exclusivas, e elas desempenham papéis cruciais na integridade e relação dos dados. Conceitualmente, o valor de uma chave não pode se repetir entre os registros. Então, se na tabela cliente, customers, eu indico que Customer ID é uma chave, independente se é uma chave primária ou uma chave estrangeira, se eu defino que o Customer ID é uma chave, ele não pode ter valor repetido. Cada registro tem que ter um ID diferente. Já a coluna last name, se você observar, não é uma chave, porque eu tenho sobrenomes repetidos na tabela. Tenho registros
com o mesmo sobrenome Griffin. Então, chaves garantem a unicidade de um registro. São valores que não podem repetir de uma determinada coluna. A forma de documentar um banco de dados é através de um diagrama denominado diagrama entidade-relacionamento. Para termos uma visão abrangente do nosso banco de dados, usamos diagramas de entidade-relacionamento, DER ou ERD, para ilustrar os relacionamentos entre entidades, como, por exemplo, curso, aluno, disciplina, disciplina, aluno, curso, e seus relacionamentos. Índices. Em um banco de dados relacional, os índices desempenham um papel crucial para otimizar o desempenho das consultas e operações de busca. Imagine uma tabela como um livro extenso com inúmeras páginas, onde cada página representa um registro. Agora, assim como um índice de livro, nós podemos e devemos utilizar índices em um banco de dados que vão me permitir encontrar informações de maneira mais eficiente. Quando criamos um índice em uma tabela, estamos essencialmente criando uma estrutura paralela que armazena um conjunto de valores específicos de uma ou mais colunas, apontando diretamente para a localização física dos registros correspondentes na tabela. Isso é semelhante ao índice alfabético de um livro, que aponta para as páginas relevantes onde uma palavra específica aparece. Ao realizar consultas ou buscas que envolvem as colunas indexadas, o banco de dados pode usar esses índices para localizar rapidamente os registros desejados. Isso evita que ele percorra todas as páginas, todos os registros da tabela. Logo, eu vou ter um tempo de resposta mais rápido e um melhor desempenho geral do sistema. É importante notar que, embora os índices proporcionem melhorias no desempenho da leitura, eles também têm algum impacto no desempenho de gravação, de escrita, pois as atualizações nas colunas indexadas podem exigir a atualização dos índices correspondentes. Portanto, ao projetar um banco de dados, é necessário equilibrar a necessidade de consultas rápidas com o impacto nas operações de gravação. Novamente, tomando como exemplo curso e aluno, o código do curso, como também a matrícula do aluno, está denominado como PK. PK representa chave primária. A chave primária é um índice que é criado no momento que eu defino a chave primária de uma tabela. Logo, fazer pesquisa utilizando a chave primária de uma tabela, recuperar dados baseado na chave primária, possui uma performance, um desempenho muito alto, um tempo de resposta muito alto, porque a chave primária ela é representada por um índice. Aqui entram os bancos de dados NoSQL. Eles não se prendem às tabelas, não armazenam os dados em tabelas, proporcionando flexibilidade em como os dados são armazenados. Bancos de dados não relacionais, NoSQL, são ideais para gerenciar grandes conjuntos de dados não estruturados, como textos, imagens, áudio. Empresas com enorme volume de dados, como redes sociais, serviços de streaming, adotam os bancos de dados NoSQL para ganhar em eficiência e flexibilidade. MongoDB, Cassandra, HBase são alguns dos líderes no mundo não relacional, oferecendo recursos avançados para diferentes necessidades. A diversidade presente nos bancos de dados não relacionais é incrível, cada tipo atendendo a necessidades específicas, desde o armazenamento flexível até a manipulação eficiente de grandes conjuntos de dados. Temos bancos de dados não relacionais que armazenam documentos, que armazenam somente no formato de colunas, no formato de pares de chave-valor, Big Table, e até de dados que representam o formato espacial. E quais são os benefícios dos bancos de dados não relacionais? Os bancos de dados não relacionais eles são fundamentais para lidar com grandes volumes de dados de maneira eficiente, especialmente em casos onde a estrutura dos dados é flexível. Diferente dos bancos de dados relacionais, você não fica preso no mundo de tabela e relacionamento. Você não fica preso que determinada tabela só tem aquele conjunto de colunas. Essa é a inflexibilidade de um banco de dados relacional, que é coberta pela flexibilidade de um banco de dados não relacional. Claro, como nada é perfeito, os bancos de dados não relacionais também têm seus desafios. Desde a dificuldade de construção de consultas complexas, até a falta de um padrão universal. Não existe uma linguagem SQL padronizada que atenda a todos os bancos de dados não relacionais. E as vantagens dos bancos de dados relacionais? Existem vantagens notáveis no uso de bancos de dados relacionais.
Do fácil desenvolvimento à escalabilidade, os bancos de dados relacionais são uma escolha confiável para muitas aplicações. A estrutura tabular torna o backup e a restauração simples. Isso é crucial para garantir que nossos dados estejam seguros e acessíveis. A centralização também do gerenciamento dos bancos de dados relacionais facilita a administração, tornando o controle de usuários e permissões uma tarefa simples. A escolha entre SQL e NoSQL, bancos de dados relacionais e não relacionais, dependem fortemente das características únicas dos seus dados. Dados bem estruturados, definidos, existência de requisitos de transações que devam respeitar as características ACID, necessidade de criar consultas complexas, tudo isso implica na escolha de um banco de dados relacional. Agora, se não há necessidade de ter características transacionais na manipulação de dados, você pode optar por um banco de dados não relacional. Vamos conversar sobre os principais conceitos no contexto de banco de dados relacional. O primeiro conceito é do SGBD. O SGBD é como um maestro de uma orquestra, coordenando todos os elementos da base de dados para criar uma harmonia de informações. Além de servir como um repositório centralizado para dados, um SGBD, que é um componente de software, ele executa funções cruciais. É nele que está presente a definição de estruturas de dados, até o controle de acesso e a garantia da integridade desses dados. Ele é projetado para ser o guardião confiável dos dados, facilitando sua manipulação, consulta e garantindo a segurança e a consistência das informações. Além do sistema de gerenciamento de banco de dados relacional tradicional, temos também o SGBD objeto relacional, que combina o poder do ambiente relacional com recursos da orientação a objetos, como, por exemplo, o suporte à herança. Eu consigo criar tabelas herdando de outras tabelas. Um exemplo notável de SGBD objeto relacional é o próprio Postgre, que além de ser de código aberto, ele oferece suporte a recursos da orientação a objetos. Existem muitos SGBDs disponíveis. Alguns dos mais populares incluem o MySQL ou o MySQL, o Postgre, o Oracle, o Microsoft SQL Server, o IBM DB2. Então, quando se falamos de banco de dados relacionais, existe uma grande disponibilidade e variedade de SGBDs no mercado. Agora, vamos discutir os tipos de tabelas no mundo relacional. Elas podem ser do sistema ou podem ser tabelas definidas pelo usuário. Podem ser tabelas permanentes ou temporárias, filhas ou não registradas. Essas distinções são cruciais para a organização do nosso banco de dados. As tabelas do sistema são tabelas automáticas, enquanto que as definidas pelo usuário são criadas e gerenciadas pelos próprios usuários, pelos desenvolvedores. Essa distinção ela é vital para entender quem controla cada tipo de tabela. Tabelas permanentes existem até serem explicitamente excluídas, enquanto as tabelas temporárias duram apenas durante uma sessão, armazenando os dados na memória. Já as tabelas filhas são resultado de um relacionamento pai e filho, enquanto as tabelas ditas não registradas não têm seus dados gravados no log de transações do banco de dados. Essa distinção ela é importante para a gente entender a relação entre as tabelas e o rastreamento das alterações dos dados e da estrutura do banco de dados que vão ficar armazenados no log de transações. Por fim, dentro de um esquema de banco de dados, temos tabelas base, que armazenam dados reais, e as visualizações, que são resultados de instruções select. As visualizações não são armazenadas fisicamente, mas são a maneira de ver os dados de maneira personalizada. Visualizações também são conhecidas como views em um banco de dados relacional. Agora, vamos explorar recursos avançados de maneira conceitual que elevam a nossa capacidade de manipular dados de maneira mais sofisticada. Vamos conversar um pouco mais sobre as visualizações, sequências ou sequences, constraints ou restrições, gatilhos ou triggers, procedimentos armazenados, storage procedures, funções que podem ser definidas pelo usuário e também sobre as transações. As visualizações são como janelas seletivas. Podemos mostrar aos usuários do nosso banco de dados ou da nossa aplicação apenas as informações que são relevantes, ocultando dados confidenciais. Então, visualizando aqui essa
imagem, através da construção de views, eu consigo filtrar registros em uma ou mais tabelas, através da criação de queries, de consultas, e o resultado dessa consulta gera uma visualização disponível para o usuário da minha aplicação ou do meu banco de dados. Sequências ou sequences são como contadores automáticos. Elas garantem que cada registro tenha um ID exclusivo, um valor exclusivo. As sequences, elas são essenciais para a identificação única de registros na minha tabela. Então, na tabela de estudante, eu posso criar um ID, uma coluna ID, cujo valor é uma sequence. Então, cada vez que um novo estudante é inserido na tabela, essa sequence funciona como um contador e vai gerar um valor exclusivo, que não vai ser repetido em nenhum outro registro. As restrições, elas são as guardiãs da integridade. Elas garantem que, por exemplo, um número de telefone tem exatamente 10 dígitos. Alguns exemplos de restrições. A primary key ou a chave primária é como a identidade única de cada registro de uma tabela. É uma coluna ou um conjunto de colunas que garante que cada linha seja distintamente identificável, facilitando operações de busca e o relacionamento com outras tabelas. Então, nessa tabela curso, o código do curso é a chave primária da tabela curso. Já em aluno, a matrícula é a chave primária de aluno. O valor da matrícula não vai ser repetida, não pode ser repetida, não posso usar o mesmo valor em diferentes registros. E, com o uso da chave primária, eu consigo identificar um registro de outro, um registro diferente de outro registro da minha tabela. Além da chave primária, a gente também tem a chave estrangeira, as FKs. As FKs, elas funcionam como um elo entre tabelas. Ela aponta para a chave primária de outra tabela, estabelecendo uma relação que mantém a integridade referencial, garantindo que os dados estejam sempre conectados de uma maneira lógica. Então, se eu quero ligar aluno com curso, código do curso, que é a chave primária do curso, ele também está presente na tabela aluno como uma chave estrangeira. Por isso a notação PFK, ou simplesmente FK. Então, código de curso em aluno tem que ser uma referência para um curso que já existe. Tem que ter o mesmo valor de alguma chave primária, código de curso, que existe dentro da tabela curso. O próximo tipo de restrição é a restrição de unicidade, a unique. A restrição em unique é como uma guarda de unicidade em uma coluna. Ela assegura que todos os valores sejam únicos, mas permite a presença de valores nulos, oferecendo flexibilidade quando necessário. Diferente de uma chave primária, que não pode armazenar valor nulo, a unique key, ou a unique, ela permite, além de garantir a unicidade de um valor dentro da tabela, também permite o armazenamento de valores nulos. A constraint not null é uma regra que diz que uma coluna não pode ficar vazia. É útil quando a gente quer garantir que certas informações são essenciais para a nossa tabela. Eu quero garantir que sempre vai existir um valor armazenado naquele registro. Por exemplo, em curso, o nome do curso, além do seu código, não pode ser nulo. É not null. Todo curso armazenado no meu banco de dados tem preenchido um código e um nome. Já a duração do curso e a data de publicação, se você observar, eles estão mais claros, eles permitem o valor vazio. Eu posso ter cursos sem uma data de publicação e sem uma duração definida. Finalmente, o default é como uma cortesia automática. Se nenhum valor for especificado durante a inserção, a coluna ela vai ser automaticamente preenchida com um valor padrão, facilitando a inserção de dados. Estas são as principais constraints em um banco de dados relacional. Gatilhos ou triggers. Gatilhos são como assistentes automáticos. Eles podem ser utilizados para gerar IDs ou atualizar campos automaticamente, poupando-nos de tarefas manuais repetitivas. Dada uma tabela no banco de dados relacional, eu posso criar gatilhos que vão ser executados ou acionados na hora de uma inserção, na hora de uma atualização ou da remoção de registros daquela tabela. Procedimentos armazenados, ou storage procedures, são como receitas guardadas. Podemos usá-las para consultar dados em várias tabelas ou para atualizar dados de maneira complexa.
Da mesma forma que uma linguagem de programação, em um banco de dados eu tenho procedimentos e também funções. No caso do banco de dados, os procedimentos são as storage procedures, que, uma vez executadas, vão executar um conjunto de instruções pré-definidas. Além das procedures, também tenho funções que eu posso criar em um banco de dados. São funções definidas pelo desenvolvedor, pelo usuário, como mágicos do SQL. Eu posso criar funções, por exemplo, que podem calcular valores ou formatar dados de maneira personalizada. Finalmente, o último conceito que eu gostaria de mencionar é o conceito de transação ou transações. As transações, elas agrupam consultas SQL. Quando eu falo a palavra consulta, eu estou indicando instruções SQL. Podem ser de inserção, deleção, recuperação e atualização de dados. Através do uso de transação, eu consigo garantir todas aquelas consultas SQL sejam executadas como uma única unidade. E, caso alguma dessas instruções falhe, todas as outras vão ser revertidas. Então, você pode imaginar uma transação como se fosse um pacote. Elas agrupam um conjunto de instruções e, se algo der errado, a gente pode reverter todas as operações como se nunca tivessem ocorrido. Aqui na tela, eu tenho um exemplo de uma transação. Essa transação ela é composta por 3 operações, 3 inserções. Então, eu estou indicando que eu quero armazenar os valores 1, 2 e 3 em uma determinada tabela. Como eu estou usando begin transaction, significa que eu estou inicializando uma transação. Então, tudo que estiver contido entre o begin e o commit, o que é o commit? É confirmar aquela transação para o banco de dados. São operações protegidas dentro da transação. Ou todas as 3 linhas vão ser armazenadas no banco de dados, ou nenhuma delas vai estar presente. Se você inicializa essa transação e na terceira linha você não é capaz de armazenar o valor 3, vai ser feito um rollback, ou seja, vai ocorrer a reversão das operações anteriores. Então, se a linha 3 não executar, a linha 1 e a linha 2 também não vai ser persistida, não vai ser armazenada na minha tabela. Para entendermos de onde vem o Postgre, precisamos voltar no tempo. Em 1996, na Universidade da Califórnia, Berkeley, nasceu o Postgres, inicialmente concebido como sucessor do banco de dados Ingress. O nome Postgres é uma homenagem a essas raízes. O Postgre não é apenas mais um banco de dados, é uma filosofia. Gratuito, de código aberto, orientado a objetos e com ênfase na extensibilidade e conformidade com padrões técnicos. E claro, não podemos esquecer que o Postgre tem suporte total às características ACID. Não esqueça, atomicidade, consistência, isolamento e durabilidade. O Postgre também é uma escolha sólida tanto para processamento de transações online, conhecido como OLTP, quanto também para o processamento analítico online, OLAP, lidando com dados em tempo real, que é o caso do processamento transacional, e com dados analíticos, do OLAP, de forma fácil. OLTP, com suas rápidas transações e alta disponibilidade, apresenta desafios, mas o Postgre está à altura, garantindo segurança e integridade dos dados. Da mesma forma, no caso do OLAP, com suas consultas analíticas complexas, que exige um alto desempenho e disponibilidade, faz com que o Postgre também se destaque. Desta forma, as vantagens do Postgre são inúmeras. Primeiro, é de código aberto. Tem uma comunidade ativa. É escalável. Suporta OLAP ou OLTP. Desta forma, é uma escolha fácil para uma ampla variedade de aplicações. No entanto, há desafios, como a instalação complexa, dependendo da forma que você quer configurar o seu banco de dados, e uma curva de aprendizado íngreme, mas vale a pena o esforço. Outros recursos do Postgre. Ele é um banco de dados extensível, uma vez que ele é de código aberto. O Postgre ele tem vários tipos de dados, suporta consultas avançadas e customizadas, permite a replicação em cascata, permite visualizações ou viewers materializadas. No quesito segurança, é possível configurar diferentes níveis de acesso, oferecendo um controle granular da segurança, a criptografia e conexões seguras. E, para manter a eficiência, o Postgre possui gatilhos que notificam eventos e commits assíncronos, mantendo a flexibilidade, algo fundamental em muitos cenários.